Olá, dimensionamento, detalhamento de uma estaca cravada, ok? E agora outra questão, esse é o tipo de SPT que eu espero em uma estaca cravada. O que eu tenho? Eu tenho água, então eu não consigo fazer escavada, então eu vou ter que gastar mais sabendo que eu tenho que fazer estaca cravada, ok? E eu chego em um solo resistente antes de ter que penetrar vários metros, ok? Isso é extremamente importante, porque se eu tenho que fazer uma estaca cravada, ela é eficiente desde que não tenha emendas. É possível fazer estaca cravada com emendas? É, não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é caro, ok? Tá? Porque uma estaca, cravar uma estaca 9 metros ou cravar uma estaca 18 metros, você vai pensar o dobro do custo. Não, é o triplo do custo quando a gente for pensar em toda a complicação e o custo adicional da emenda. Ok? Então, a gente só vai trabalhar com estaca cravada quando a gente sabe que a gente não vai precisar de emenda ou quando realmente não tem outra solução e eu nem me importo com o custo. Ok? Essa é a questão. Então, sabendo esse SPT aqui, o que eu tenho? Eu tenho 2,5 metros na água, ok? Sendo que eu tenho uma boa região de aterro, ok? Seguido de 1 metro aqui de uma areia, tá? E logo disso já tem um fio terrenoso e daí começa a ser mais de 30 golpes em menos de 30 centímetros, ou seja, um solo muito resistente. E depois, tipo, 30 golpes em 5 centímetros, equivale a um SPT de 180, que nem faz sentido, ok? E aqui 30 para 2 centímetros equivale a um SPT de 30 vezes 15, 450, também não faz sentido, ok? A gente considera no máximo 50, mas essa aqui é a base, tá? Primeiro, entendido essa questão? Beleza. Agora a gente vem na outra questão, que é o quê? Que a nossa norma, ela tem dois itens importantes. Primeiro item é o seguinte, ó. Tensão de compressão abaixo do qual é necessário armar, exceto ligação com o bloco, tá? Estaca cravada é sempre armada, mas já nos dá uma tensão média. Claro, não no caso de estaca cravada, mas em todos os casos a gente dá uma tensão limite. A gente tem uma outra tensão limite um pouco mais crítica, que é o quê? Que é essa aqui, ó. Tensão abaixo do qual não é obrigatório prova de carga, desde que seja no máximo 100 estacas. Ok? E dentro é uma questão. No caso aqui a gente tem pré-moldadas, né? E por exemplo, estaca escavada é 5 MPa no máximo de pressão, mas tem ensaios, estaca escavada de diâmetro 70 é só 4 MPa. Estaca hélice é 6, mas sem ensaio 5 MPa. Ok? Pressão média, né? Com pressão total que eu tenho. E acima de 100 ou de 75, até de 50 em alguns casos, eu tenho que fazer ensaio. Tá? E no caso da pré-moldada, eu tenho 7 MPa. Eu pergunto para você, compensa eu trabalhar com esse 7 MPa e não fazer prova de cargas? Se for uma estaca escavada, até compensa porque é só aumentar um pouco o diâmetro. Se for uma estaca hélice também. Tá? Agora, a estaca cravada complica um pouco. Até é possível, só que a gente perde muito da resistência. Por quê? Porque ela é armada integralmente. Ok? E é possível atingir uma resistência muito maior com uma estaca cravada, armada totalmente. Entendido? Sabendo isso aqui então, 7 MPa. E vamos imaginar que eu tenha esse catálogo do fabricante, tá? E eu vou demonstrar agora com o bloco dos estacas. O ideal seria o bloco de uma estaca, mas dependendo do caso, eu vou precisar um custo maior, ok? Então eu tenho estaca de 18, de 23, 26 e aqui embaixo tem a estaca protegida também, né, hexagonal, ok? O que acontece aqui? Vamos pegar tipo estaca protegida de 17, ok? Lembrando que ela é cada diagonal com 17. Okay? Tá? Então, se for pensar a estaca 17, não é que ela é equivalente a um diâmetro de 17, ela é maior. Tá? Só vou demonstrar ela aqui, mas ela é assim, ó, com cada lado com 17 centímetros. Okay? Então, qual é o diâmetro efetivo dessa estaca aqui? Ó? Tá? A questão base é o diâmetro técnico mínimo, né? É 29, ok? E o diâmetro máximo é o quê? 34. Perceba que ela é um pouquinho complicada, mas essa que é a ideia. Tá? Uma estaca dessas sozinha, tá? A gente tá falando o quê? 25 toneladas. Ok? Tá? Então, essa área aqui, na verdade, é a área de concreto 188. Ok? Tá? Então, na verdade, a diagonal aqui, desculpa. A diagonal é essa aqui, ó. Tá? Só vou estar aqui, mas na verdade a diagonal é daqui até aqui 17 centímetros. Ok? Então, na verdade, é metade disso. Tá? Agora vai estar correto. Então, realmente ficaria uma estaca muito grande. Ok? Ponto 5 aqui, beleza. Tá? Então, seria uma estaca assim, ó. Com 14 no menor sentido, 17 no maior. Isso aqui, ó. A diagonal tem 17, né? E se eu unir isso aqui tudo, né? Unir aqui, área do objeto vai dar o quê? 0.0188, que encaixa aqui perfeito com esse
188, ok? Bom, essa estaca aqui suporta quanto? 25 toneladas. Só que a área dela é 188 centímetros quadrados. 7 MPa são 70 quilos por centímetro quadrado. Sem ensaio, eu estou limitado a 13 toneladas. É muito pouco, percebeu? Tá? E entra a questão, ela é fabricada de 4 a 8 metros. Ok. Só que 17 aqui, ela acaba sendo bem fraca ainda, né? Por quê? Porque eu vou precisar, lembrando que o nosso pilar, ele tem 30 aqui, mais 45 dá 75, dá 90 e poucos toneladas. Ok? Então a questão é, se for trabalhar com uma estaca dessa, são 4 estacas. Se for trabalhar com essa estaca aqui, ó, são 3 ainda. Se eu trabalhar com essa aqui, são 2, e só se for usar uma estaca de 34 de diâmetro, eu consigo fazer ela com uma estaca só. Tá? Mas nesse caso, eu quero demonstrar com duas estacas. Tá? E a questão é, 105 toneladas é o limite que eu tenho, certo? Só que uma estaca dessas, se eu for pegar, digamos, um diâmetro equivalente, né, se fosse, no caso, até pegar para você calcular aqui, ó, mas se ela tem 751 centímetros quadrados, dividido por 100 ao quadrado e multiplico por densidade de 2,5, essa estaca aqui pesa uns 180 quilos, ok? Quando for falar uma estaca tipo de uns 6, 7 metros de diâmetro, 7 metros de profundidade, 7 metros de profundidade, estou falando de uma estaca que pesa mais que uma tonelada já. Tá? Vai precisar um martelo mais pesado para conseguir cravar uma estaca dessas. Né? A gente tem algumas limitações da norma que não recomendam a gente pensar em estaca cravada para cargas pesadas. Ok? É um caso específico da norma e tudo mais, que no caso de estaca cravada não é tão eficiente a gente pensar em trabalhar com cargas consideráveis. Que é o que eu vou demonstrar aqui na norma. Cadê aqui a NBR para estaca cravada? Ok, tem vários artigos aqui. Deixa eu verificar aqui. Estacas não é aqui, aqui, ó. Tá? Estacas pré-moldadas de concreto. Beleza. O que a gente vai ter aqui, ó? Peso do martelo, 2 toneladas. 20 kN e 2 toneladas. Tá? Só que, pelo menos 75% do peso da estaca, né? Mais é ideal, ok? E sempre que a estaca tiver mais que 0,7 meganewton ou 70 toneladas, eu tenho que pensar em uma coisa especial, ok? Tem que pensar num martelo de 4 toneladas. Você acaba complicando, e se for mais de 130 toneladas, tem que ser algum planejamento especial. Tá? Por quê? Porque nenhum martelo de 4 toneladas é adequado, tem que ser um martelo mais pesado ainda. Okay? Aí se for limitar só quem tem um martelo de mais de 4 toneladas, vai estar muito limitado, então com base a gente considera no máximo 70 toneladas. Entendido? Mas voltando para cá, no máximo 70 toneladas, eu posso usar essa aqui de P24, que é 50 toneladas, dá 2, vai dar 100. Ok? Então vamos lá para o dimensionamento. Estaca, que diâmetro eu tenho? 24. Ok? 24 centímetros aqui. Beleza. Tá? Que tipo de estaca eu tenho? Eu tenho uma estaca cravada. Ok? Pré-moldada. Okay? Formato hexagonal, né? E dentro da questão aqui a gente vai colocar o diâmetro, não o diâmetro maior, o diâmetro menor. Né? Por isso que é importante a gente verificar o tamanho exato. Ok? E o que acontece aqui é o seguinte, se for cotar daqui até aqui e daqui até aqui, ó, a diferença é o quê? 14,7 para 17, 14,7 para 17, dividido por 17, 86,4%. Ok? Então aqui vai ser 24, né? Vezes 86,4%. Ok? Tá? E esse seria o cálculo básico. A gente poderia, na verdade, até multiplicar isso aqui por, até que a gente seja mais preciso ainda, né? Cosseno de 30 graus. De radianos, né? 30 graus. Ok? Por cosseno de radianos de 30 vai dar praticamente esse valor aqui, mas vai dar precisão exata, né? E eu sei que esse ângulo aqui é 30 graus. Né? 17 vezes 30, trigonometria, cosseno aqui, ó, vai dar justamente os 14,7, só que 14,7, 2 tudo mais com precisão maior, tá? Não que seja uma questão crítica, mas seria a ideia base, tá? Então, pré-moldado, hexagonal, área de aço. A área de aço que eu tenho aqui é qual? Tá? Nesse caso, que é uma estaca protendida, a gente pode colocar a área de aço equivalente. Tá? Então, e no caso, se o fabricante fornecer, a gente considera a área de aço mínima, não que seja questão crítica, porque a gente vai ver só a carga, 50 toneladas. Beleza? Tá? Isso aqui, ou a gente pode pegar pela tração também, equivalente aqui, baseado na área de aço, mas não é uma questão crítica. Bom, entendi isso aqui então agora. Como que é meu SPT? Meu SPT está aqui, ó. Eu tenho 3 metros, na verdade, 1,5 metro aproximadamente aqui, ó, de uma areia argilosa, ok? Então, eu tenho 1 metro aqui de areia argilosa, tá? Vou deixar 0 aqui tudo. Aí depois a gente vai ajustar isso aqui. Vai deixar 0 aqui tudo também, aí depois a gente vai ajustar. O SPT é quanto? 2 golpes e 1 metro. É praticamente nada, tá? Isso aqui a gente coloca só para bonito porque vai preencher aqui. Depois, eu tenho 2 metros aqui de um silt arenoso, ok? Então, silt arenoso. Aqui tem 2 golpes
Aqui tem 4 golpes, média de 3 golpes, 2 metros. E também 1 tonelada aqui, isso aqui não é nada. Tá? Isso aqui é uma resistência ínfima, não tem resistência aqui. Tá? Agora tem uma areia fina siltosa, né? Então areia siltosa, beleza? Tá? E eu tenho o que? Eu tenho 11 golpes e 1 metro. Ajudou? Ajudou, mas não muito. Okay? Agora eu vou começar a pensar nesses 5 metros. Será que é 5 metros é suficiente? Bom, eu vou considerar o quê? Que é um silt arenoso, ok? SPT 35 por 15, equivalente a 50, ok? Tá? Agora entra a questão. É essa estaca aqui, tá? Percebeu que ela está dando 0 aqui? Pois é. Por quê? Bom, tecnicamente falando, né, o que vai acontecer da resistência aqui de uma estaca pré-moldada aqui, ó, tensão admissível sem ensaio, é 70 kg aqui, tá? Mas seria só 23 toneladas. Okay? E eu não conseguiria muito mais do que isso, tá? Porque eu já estou no limite da armadura, da estaca como um todo, eu já estou no limite de compressão de resistência dela como um todo. Eu poderia, quem sabe, colocar um pouquinho mais, mas não vai ajudar muito, vou demonstrar, tá? E 23 não chega nem perto dos 50 que eu quero. Então eu vou pegar esses 50 golpes aqui, ó, de silt arenoso, né? Silt arenoso aqui, colocar 50 golpes aqui e 1 metro, foi para 26, beleza, tá? E eu vou apoiar nesse silt arenoso também de 50 golpes aqui, que é o máximo que eu vou considerar no 6º metro. Eu fui para 26,19 e não consigo muito mais. A gente vai para ensaio de carga? Sim, tá? Agora entra a questão. O ensaio de carga, qual que é o meu limite? Aí vai depender de cada estaca, ok? Por isso que não está preenchido, a gente tem que preencher. Vai depender de cada estaca. Vou até fazer assim, ó, vou deixar isso aqui em azul claro, porque azul claro aqui porque é um dado a ser preenchido, né? Porque vai variar por fabricante, ok? Não tem um padrão, todo fabricante é igual, tá? Então o que vai acontecer é o seguinte, ó. Se eu for pegar 50 toneladas, que é a área que eu tenho, a carga que eu tenho, dividido pela seção de 374 centímetros quadrados, vai me dar uma pressão média de 133 kg, tá? Então é 0,1337, ok? Tá? Então aqui é 0,1337, beleza? Então, tecnicamente, o que vai acontecer aqui, por enquanto, é o quê? Que essa estaca aqui, ó, 0,337, eu ainda não consigo chegar na resistência limite, só que agora, claro, né, a questão é o problema que eu vou ter, e na verdade a capacidade de carga aqui, realmente, da estaca sem armadura é 0, ok? Tá? A estaca sem armadura, tecnicamente, é 0, tá? Por quê? Porque o comprimento mínimo de uma estaca pré-moldada vai ser o comprimento total dela. Tá? Mas a gente vai colocar aqui como base só para entender. Então, o que eu vou fazer? Mais 1 metro de silt arenoso, né? E vai ganhar resistência. Tá? E dentro da questão que, aqui eu sei que eu estou chegando tipo, em 30 por 2 golpes. Tá? Uma questão que a gente pode considerar, no caso está cravada, onde chegam essas tensões admissíveis gigantes, tá? Porque senão nunca vai chegar na resistência, é o quê? A gente pode chegar até 100 golpes na base, não seria problema. Considerar 100 golpes aqui, ó, e vai chegar na resistência necessária já com 6 metros. Ok? Tá? Então, isso é uma estaca cravada, ok? Essa estaca cravada atinge 48 toneladas, né? Atingindo metade do que eu preciso aqui nesse pilar, tranquilamente, ok? Por quê? Porque eu chego na base com a compactação pesada, eu consigo resistir. Ok? Entendido isso aqui? Beleza. Que tipo de estaca eu tenho aqui? É uma estaca cravada de diâmetro efetivo, conforme o fabricante, 24 centímetros. Ok? Esse é o tipo de estaca que eu tenho. Então, o que eu vou fazer é, vamos lá, desenho, detalhamento de uma estaca cravada. Primeira coisa, a gente não vai detalhar a armadura dela. Ok? Não se detalha a armadura de estaca escavada da mesma maneira. Tá? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Você vai desenhar a seção aqui, sabe? Ponto 24 por 6, na verdade não precisa desenhar a seção exata, né? Mas o que eu vou colocar aqui vai ser o seguinte, ó. Estaca pré-moldada, ok? Hexagonal aqui, ó. Né? 24 centímetros por 6,00 metros, ok? É essa estaca aqui, ó. Tá? P24 e eu vou pegar o catálogo de qual, ó? Estaca P24. Qual que é o fabricante dessa estaca? Eu tenho que colocar, porque senão eles podem pegar outro, ok? Então essa é Incopre, ok? P24, né? Fabricante Incopre, ok? Tá? Carga da estaca, a carga máxima da estaca, né? De 50 toneladas força, ok? Por quê? Porque senão eles chegam com outra estaca. Ah, eu achei de um outro cara lá que vende pela metade do preço, a estaca também tem 24 centímetros, mas tem a mesma qualidade? Foi o ensaio e tudo mais, entendido?
Então, isso que eu vou detalhar da estaca, é só isso, tá? Claro, depois fazer uma vista de topo, né, da planta como um todo, mas essa seria a ideia, só que a gente vai pro bloco, ok? Tá? Então, agora a gente tem que dimensionar o nosso bloco. Então, vamos lá. Dimensionamento do bloco dos estacas. O que a gente tem que ter de informação? Largura do pilar e largura do pilar no eixo. Digamos que esse pilar aqui, ó, tenha 35 por 30, que é uma seção normal para um pilar com em torno de 90 e poucos toneladas. Ok? Então, 35 por 30. Ok? Espaçamento das estacas. Ok? Posso colocar qualquer espaçamento. Tá? Eu acho legal quando coloca 3 diâmetros. Eu posso colocar 3 diâmetros. E a questão é, a gente vai trabalhar no caso de estar cravado, quando a gente está aproveitando a ponta, a gente pode trabalhar menos, tá? Porque a gente está aproveitando praticamente só a ponta. Ok? Tá? A nossa norma, em alguns casos, vai ter questão de espaçamento. Nem todos os casos, tá? Por isso está cravado aqui, ó. Até vou mostrar aqui, ó. Mas se eu pesquisar aqui, ó, espaçamento, ó, ele já vai para a seção G, né? E daí tem um tipo de estaca que exige 5 diâmetros se for escavado no mesmo dia, ok? Mas no caso de estaca cravada, a gente pode trabalhar com espaçamento menor. O que é que eu vou trabalhar? Se eu posso menor, eu vou trabalhar o quê? Menor, ok? Ah, mas e não dá para trabalhar com maior se eu achar legal? Não, porque engenharia não é feito pelo que você acha legal, é feito pelo que é eficiente. Ok? Tá? Então, entra a questão só. Fazer o comprimento dessa estaca aqui, né? Tem que meter aqui para encaixar, vai ser 12, né? O formato dessa estaca vai ser assim, peraí. 12, 12, 12, né? Tá? E daí eu espelho para o outro lado. Essa é a nossa estaca. Ok? Tá aqui a nossa estaca com esse formato aqui, ó. Tá? Se essa estaca tem 24 centímetros, tecnicamente, do diâmetro do lado maior, ó. 24 centímetros aqui, ó. Como base, pelo menos 2,5. Ok? 2,5 vezes 0,24, 0,6. Ok, peraí, 0,6, não 0,06. 0,6 aqui, ó. Esse é o espaçamento que eu posso trabalhar. Fica muito pouco? Quanto menos, melhor. Ok? Essa que é a base para o bloco. Claro, eu vou entrar a questão que depois tem o bloco em cima dela. Então, vou desenhar aqui pelo menos um perímetro base. Ok? Daqui até aqui, né? Vem daqui também, tá? Essa é a ideia de onde ser o desenho base da estaca, tá? Um bloco assim não seria suficiente, eu teria que fazer ele pelo menos uns 5 centímetros mais largo, provavelmente também mais para fora. Por quê? Para ter espaço para ancorar a armadura. Quem sabe 15 para cá, depois a gente vai ver exato o cálculo aqui, tá? Mas essa é a ideia básica. Pode ser um bloco, por exemplo, aqui, ó, depois pode ajustar as dimensões, mas pelo menos aqui uns 115, né, por 30, tá? 30,8 pode ficar 30 aqui, não é problema, tá? Então, espaçamento das estacas, 60 centímetros. Quanto menos, melhor. Diâmetro da estaca, 24. Ok? Tá? Aqui vai dar compressão excessiva por enquanto, né? Porque aqui está fazendo um cálculo geral, aqui tensão limite da estaca, na verdade aqui é 13 MPa, 13,37, 13,3 MPa aqui. Ok? Tá? Então, altura do bloco. Posso trabalhar com um bloco bem grande? Até posso, mas com base no máximo 60 seria o ideal. Ok? Largura, 30, não tem por que fazer tão largo. Tá? O que vai acontecer nessa estaca aqui agora? Só faltou diâmetro da armadura longitudinal, 12,5, beleza, dá para mostrar quem sabe isso. Esse seria o princípio 8, depois a gente vai ver os armaduras exatos, tá? NK agora de compressão. Qual a compressão que eu tenho? Eu tenho 29,67, né? Considerar a hipótese de peso de sobrecarga crítica, né? Mas, claro, a gente poderia verificar as outras, mas o crítico é essa, certo? Mais 2,52 vezes 0,6. Me deu 93,142. Então, a carga é 93,142. Beleza, quanto a isso está tranquilo, tá? Momento fator no eixo do bloco. Momento fator no eixo do bloco, cadê ele aqui, ó? Pegando essa tabela novamente aqui, ó. Vamos lá. Momento fator no eixo do bloco, imaginar que seja o X aqui, ó. 0,01 mais 0,16, vou colocar em módulo, né? Menos 0,02, porque aqui está negativo, aqui está positivo. Então, aqui eu vou colocar, se eu coloquei isso como positivo, isso aqui eu coloco como negativo, né? E menos 0,77 vai me dar 0,62, ok? Coloca sempre em módulo aqui, tá? Mais disso aqui, ó, 0,62. Entendi? Então, esse é o nossa carga, aqui, nosso momento fator aqui, tá? E eu tenho também o momento fator perpendicular, tá? Quando a gente fala de bloco dos estacas, já não dá para ignorar. Isso aqui é porque está falando de estacas pequenas, elas não são tão eficientes para suportar a flexão, ok? Qual é o meu momento fator perpendicular? Olhando essa hipótese aqui, claro, depois poderia verificar essa outra, mas o crítico aqui gera mais carga, geralmente. 0,21 mais 0,02 menos 0,06 menos 0,21, 0,04, praticamente nada, tá? Desculpa. 0,21 mais 0,02 mais menos 0,06 menos 0,21 vezes 0,6, vai ser menos, né? Vai dar 0,044.
0.044 aqui, né? E aqui também vai ser menos porque eu tenho que colocar o coeficiente 0.6. Tá? Então, 0.01 mais 0.16... 0.01 mais 0.16 menos 0.02 menos 0.77 vezes 0.6. Vai me dar menos 0.312. Então, 0.312. Beleza. Cortante que eu tenho, pilar predial primário de compressão, né? Não é o núcleo disso aqui, então não vai ser crítico, né? 0.03 mais 0.2 menos 0.34 vezes 0.6 vai dar 0.026. Posso colocar? Até posso, mas não vai mudar nada no modelo. Tá? É muito pouca carga. Tá? E, por final, cortante no outro eixo, 0,22 menos 0,07 menos 0,16 vezes 0,6 vai dar 0,054. Também é uma diferença mínima. Vou colocar aqui só para a gente ter, mas não muda praticamente nada. Ok? Entendido isso aqui? Então, esse bloco aqui, como que ele vai estar atendendo? Tem um vídeo essa planilha aqui, mas o objetivo agora é verificar o que então? Bom, armadura do positivo, 5 barras. Como que eu determino se isso aqui é adequado ou não? Qual que é o critério que eu uso para verificar isso aqui? Basicamente, cabe 30 centímetros de largura, né, do bloco. Cabe 5 barras? Cabe até 6 barras tranquilamente. Ok? Então, posso trabalhar com 5 barras. Ou, claro, né, eu poderia usar um bloco mais largo para colocar barras de diâmetro menor, mas 12.5 é bem eficiente. Espaçamento de 6 centímetros, beleza. Quantia do barro negativo. Armadura mínima é 3 barras, beleza. Espaçamento dos estribos está em 30 centímetros. Um estribo de 8. Vou fazer o quê? Vou reduzir para 6.3. Ok, ficou cada 20. Beleza, não recomendo trabalhar com tanto espaçamento de estribo. O máximo é 30, mas 15, 20 centímetros é perfeitamente normal. Ok? Armadura de pele, 3 barras por lado. Tá? Qual a área de aço que eu coloquei aqui? Ó, ferro de 10. E se fosse ferro de 8? Seria 4 ferros por lado. E se fosse 12.5? Só 2. Ok? Posso padronizar tudo 12.5? Beleza. Tá? E, tecnicamente, né, a área de aço da armadura de pele, ok? Que vai estar aqui a área de aço de pele, né? Se o bloco for inferior a 61 centímetros, eu posso multiplicar por 0. Ok? E dentro da questão que vai ser 0. Ok? Tá? E daí, tecnicamente, se for 0, né? Aqui é uma questão que a planilha foi feita para calcular sempre, né? Porque geralmente bloco, 2 estacas só, estacas mais pesadas, né? Mais de 150 toneladas aqui, né? Eu até poderia eliminar totalmente a armadura de pele, tá? E dentro da questão, comprimento mínimo do bloco, você vai ter que ter quanto? 145 centímetros. Ah, mas eu desenho com 115. A gente tem que ter ancoragem da armadura. Okay? Essa que é a questão. A gente tem que ter a ancoragem total da armadura na ligação. Então, esse bloco tem que ter, no mínimo, 145. O que é que eu poderia fazer para reduzir o comprimento de ancoragem? Bom, eu poderia usar um diâmetro menor. A diâmetro longitudinal de 10. Beleza, foi para 125, só que é um problema. Eu tenho 8 barras no positivo, eu tenho que ter pelo menos um bloco de 40. Tá, 40 não é problema porque é um pilar mais ou menos tem 30, então um bloco de 40 é adequado ainda, tá? E daí eu consigo reduzir para 125. Essa que seria a ideia, beleza? Então voltamos para cá. O bloco aqui está com 30.8, não vou aumentar, no caso, né, 4.6 para cada lado. 0.046 para cima e 0.046 para baixo, sempre mantendo o eixo, ok? Tá, então esse bloco ficou com quanto? Ó? O bloco ficou com 40 e o comprimento está 114, eu vou ter que ter no mínimo 125, ok? Então eu vou aumentar aqui, ó, 0.055 para cá e 0.055 para cá, mantendo o eixo 125. Espaçamento das estacas, então vai ser o quê? 60 centímetros, ok? Tá aqui o bloco de vista lateral, né? Nesse caso aqui tem 125, beleza? Tá? Armadura superior. A armadura superior vai ser baseada na área de aço mínima, né? Quantidade de barras negativo, 5 barras, beleza? Então, 5 ferros de 10, ok? A dobra do negativo pode ser mínima, pode ser tipo uma dobra de 15 centímetros aqui, tranquilamente, dependendo do caso, nem precisaria de dobra do negativo, né? Porque é uma peça sem necessidade de armadura negativa, a gente só tem ela por questão de montagem, né? A gente coloca a armadura mínima, dependendo do caso, nem precisaria, tá? Então, 115 centímetros aqui está mais que tranquilo, 5 ferros de 10. No positivo agora, são 8 ferros de 10, né? E a gente coloca uma dobra para garantir uma ancoragem adequada, tá? Dobra de 25 perfeitamente normal, posso colocar um pouco menos aqui, desde que eu coloque uma dobra maior que o diâmetro está tranquilo, então 15 centímetros aqui, ok, diâmetro de 10 barra de dobra de 15, ok? Vai me dar o quê? 8 barras,
né? E dentro da questão, eu tenho 125, conto o comprimento de 5 de cada lado, sobra 115, mais 15 dá 145, ok? Entendi isso aqui, então aqui foi, beleza. Nossa estaca 40 por 60, poderia fazer menor? Vou mostrar aqui, ó, se eu fizesse com 55, ok? O que acontece é o seguinte aqui, ó, com 55 a gente tem que gastar mais aço, mas é possível, né? 50 de altura aqui, ó, vai gastar um pouco mais de aço, mas é possível, só que daí, claro, né, entra a questão que se eu reduzir a altura, tem que aumentar o diâmetro para caber todas as barras, e daí aumenta o comprimento de ancoragem, percebeu? Então, é possível, mas não é tão recomendado. O que a gente pode fazer, dependendo do caso, para economizar um pouquinho de aço, mas vai gastar mais concreto aqui, economizar concreto, mas vai gastar mais no comprimento, então não tem tanta diferença. Ok? Então, vou voltar aqui para o bloco de 60, tá? Até 60 para o normal, tá? Até para ter espaço para arranque e tudo mais. Estribo 32.52 aqui, estribo 6.3, tá? A dobra pode ser de 8. Então, 32 mais 8, 40, mais 52,92 vezes 2 vai dar 184. Então, posso considerar 180 aqui tranquilamente, tá? Estribo a cada 20, né? Tem 125, então pode ser 7 estribos. Ok? Caberia 6, tem que menos coloca arredondo sempre para cima a quantia de estribos. E poderia descontar o comprimento, mas com base a gente considera assim, tá? Podíamos colocar até 6 estribos aqui, mas não seria uma diferença crítica, ok? Tá? E como que fica em relação ao arranque do pilar? Tá? Bom, imagina que esse pilar tenha 35 por 30, claro, depois tem que verificar o dimensionamento exato, tá? Mas sendo pilar primeiramente comprimido, seria aqui tipo 4,2 centímetros quadrados, muitas vezes 4 ferros 12,5 estariam tranquilo. Ok? Claro, você tem que verificar o dimensionamento do pilar, tá? A gente vai entrar para o dimensionamento do pilar, não é o objetivo de hoje, tá? E sendo o pilar, digamos, de 35 por 30, né? O estribo poderia ter 31 por 26, né? 31 por 26, coloco 2 estribos só para montagem, 26 mais 7, 33, mais 31, 64, vezes 2, 128, posso considerar 125 aqui, que é só de questão de montagem, ok? E essa estaca está aqui, né? Aqui estão os detalhamentos do bloco, né? Posso até colocar essa dimensão aqui também, mas é bem menos no caso de um bloco de estacas cravadas, né? Porque está cravada é resistência de ponta primariamente, não pelo menos 3 diâmetros, e dependendo do caso até mais, e ficando mais próximo, até posso dizer aqui tipo um pouquinho mais para cá, para ficar, digamos, na escala correta, ok? Tá? Então, poderia desenhar assim tranquilamente. Os estribos estão aqui, primeiro, com questão de montagem, questão de fissuração, ok? A armadura digamos, do negativo também é questão de fissuração e montagem. Já a armadura do positivo, essa aqui é necessária como um todo, ok? E eu trabalhar com 8 ferros 10 aqui, o bloco vai ter 125, e esse seria o detalhamento de um bloco de 2 estacas. A questão crítica é o seguinte: se eu tiver essa estaca aqui, tá? Quanto de concreto estou gastando? Se fosse um diâmetro equivalente, seria o que? Seria 0,24 vezes 0,24, né? Vezes π sobre 4, daria tipo, vezes 6 metros, 0,27 ou 270 litros de concreto, ok? Duas estacas, 0,54. E o bloco, 0,4 vezes 0,6 vezes 1,25 é mais uma estaca, ok? O volume de concreto que eu gasto no bloco é o volume de concreto que eu gasto por estaca. E é perfeito normal isso aí para um bloco de 2, 3, 4 estacas. Passa de 4 estacas, na verdade, a partir de 4 estacas já, o volume de concreto que gasta no bloco é maior do que de uma estaca. Ok? Então, o que acontece vai ser equivalente a 2 estacas, muitas vezes. Ok? Então, a gente tem que lembrar que é um custo muito pesado, geralmente não compensa, exceto em casos específicos, né? Onde realmente, por exemplo, eu não teria a possibilidade de uma estaca maior, aí eu posso trabalhar com uma estaca assim. Tá? E desse caso, só faltou colocar o quê? Bloco do P23. Ok? E daí a gente também pode desenhar o nosso P23 aqui, ó. Tá? Então, nosso P23 de 1,35 por 30. A gente sempre coloca o bloco alinhado ao eixo forte, a não ser que tenha um motivo muito bom para isso, tá? E é uma questão rara. Tá? E onde fica o pilar? O pilar pode ficar no eixo, ou eu posso exigir uma viga de equilíbrio e ficar bem mais caro. Se for divisa, ok, mas se não for divisa, essa é a posição do bloco, do nosso pilar e tudo mais, ok? Tá? Então, esse é o dimensionamento de um bloco de estacas, ok? A gente vê que tem uma armadura mais considerável, a gente vê que tem estribos mais consideráveis, tá? E geralmente é mais caro, a gente só usa quando realmente necessário, porque eu não consigo fazer com apenas uma estaca, beleza? Mas por enquanto seria isso.